Eu não estou recebendo da vida nada mais, nada menos que eu não esteja mandando para ela. Nós queremos da vida o mesmo que a vida quer de nós. Decisões assertivas. A vida não age. Não há possibilidade na vida em agir. A vida só reage. Toda ação causa uma reação. O tema da minha mensagem é vida eterna versus vida terrena. E muito mais do que isso, conduzir a sua vida a um nível de transformação. Aliás, a um nível de vida e não de sobrevivência. Para mim, sobreviver é conseguir pão, é conseguir água e conseguir abrigo. Para mim, os animais, eles não vivem, eles sobrevivem. Todos os dias, eles saem para caçar ou para serem caçados. No final do dia, boa parte deles que começaram não chegam. Cederam suas vidas para que outros vivessem. Você não vai ver esses animais aspirando objetos e coisas como nós. Nós vamos descobrir que eles, na verdade, eles não vivem, eles sobrevivem. Porque sobrevivência é diferente de viver. Aquele que vive, segundo a Bíblia, ele recebe um pouco mais do que necessita. Aquele que consegue viver, ele consegue ir além, um pouco além, talvez não muito além da sobrevivência, mas com certeza ele precisa romper este limite. Aquelas pessoas que conseguem apenas obter o necessário e pronto, na verdade o que elas estão fazendo é sobrevivendo e não vivendo. Nós já falamos aqui que é impossível que todos sejamos ricos. O sistema não funciona com uma riqueza generalizada. Não existe como isso acontecer. Porque se todos forem ricos, nós não vamos ter as necessidades básicas atendidas. Quem é que vai plantar? Quem é que vai colher? Quem é que vai beneficiar? Quem é que vai oferecer os serviços básicos? Se você fura o pneu do seu carro, se você precisa de um conserto elétrico, a vida ela é de interdependência. Pessoas dependem do seu dinheiro e você depende dos serviços dessa pessoa. Então não tem como nós colocarmos todos no mesmo nível social. Não existe isso. Lugar nenhum funciona desse jeito. Mas também nós vemos a Bíblia dizer que nunca vi um justo desamparado, um servo do Senhor mendigar o pão. Preste atenção, porque a Bíblia faz uma proposta para todos nós, de termos um nível de vida que vai além da sobrevivência. Mas aí vem a minha pergunta: o que é mais difícil, ir para o céu ou viver na terra? Se consegue me responder isso de forma rápida? É muito mais fácil ir para o céu, no que diz respeito ao ensinamento bíblico, do que viver na terra. Qual é o grande problema da vida aqui? É que me parece que diante de nós está um espelho. E o que ele faz? Reflete tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos provavelmente vai virar ou vai voltar para nós de alguma forma. Só que nós não temos testemunhas ao nosso lado o tempo inteiro, observando aquilo que fizemos e fazemos, quer de forma explícita ou implícita. Por quê? Porque quer no casamento, na criação de filhos, quer nas nossas questões financeiras, quer nos nossos estudos, quer em todos os ambientes, na maioria das vezes, parece que tem alguém atrapalhando a nossa vida. Parece que tem alguém criando uma confusão na nossa vida. Eu não sei se você já parou, basta você conversar com as pessoas, que há sempre um culpado para que aquilo esteja acontecendo. Então eu aprendi uma coisa na minha vida, que fé e temor a Deus me leva para o céu, mas não me dá uma vida boa aqui na terra. Vida boa aqui na terra está em viver dentro dos princípios e valores de Deus. E um deles
é a lei da semeadura. Me entenda bem. Quem vive bem aqui na terra, obedecendo valores e princípios que estão na Bíblia e algumas pessoas sequer são capazes de notar, porque muitas vezes parece que não está na Bíblia, ou a Bíblia não te ensina a buscar fazer tudo o que você for fazer da melhor maneira possível. Como é que se faz algo da melhor maneira possível? Obtendo o máximo de conhecimento possível em torno daquilo que vai ser executado. E como é que se reúne o máximo possível de informação daquilo que precisa ser executado? Estudando, adquirindo informação, conhecimento, ferramentas. A Bíblia diz isso. Porém, quando você vê alguém que não frequenta a igreja, mas que buscou o máximo de informação daquilo que vai executar, executa aquilo com maestria, é alguém que aprendeu a fazer aquilo que veio à sua mão da melhor maneira possível, tem sucesso. Mas não faz sentido, porque o cara está num ambiente idólatra, e eu estou num ambiente religioso, crendo no Deus Todo-Poderoso e com fé em Cristo. Isso vai fazer você ir para o céu, não viver bem aqui na terra. Isso também não significa que esse que cumpriu os princípios sem fé vai para o céu. São duas coisas distintas. Aliás, a Bíblia sempre fez essa distinção: vida terrena, vida eterna. O que nós temos que entender é a maturidade, ou ter a maturidade para entender que os princípios e valores, quando são obedecidos, me traz uma prosperidade terrena, que a fé e o temor a Deus me levam para o céu. E se eu quero viver o que a Bíblia me oferece como proposta, eu tenho que unir as duas coisas: viver uma vida excelente aqui na terra e depois ir para o céu. Nossa proposta é melhorar a sua vida, é fazer com que você saia daqui com uma vida muito melhor. Fazendo o quê? Obedecendo a Deus. Não, o que eu quero é ir para o céu. Então viva de qualquer maneira, com fé em Cristo, e você morre e vai para lá. Agora, não reclame de ter uma vida ruim aqui. Me dói quando eu vejo pessoas sofrendo de uma forma contínua. Gente, por favor, pegue esses estatutos e esses princípios, e principalmente o da lei da semeadura, e trate sua vida de forma diferente, sem desculpas. Por que um venceu e o outro perdeu? Porque um decidiu vencer e o outro decidiu perder. É só isso. Tome uma postura, tome um posicionamento. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje, que é uma questão de decidir. Muita gente entrou por essas portas e mudou de... E muita gente entrou por essas portas e não mudou de... E qual a diferença entre o que mudou de vida e o que não mudou de vida? É que Deus gosta mais de um grupinho. Você está vendo? Deus não foi com sua cara. E Deus foi e abençoou o outro e deixou você sofrendo. É por isso? Olha só, você decide, querido. É isso hoje que está faltando. Hoje as pessoas se acovardam, dizendo que não aguentou, que era mais forte do que ela. Sai fora disso. Coloque isso no seu coração. É isso que está faltando. Se posicionar. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se tu está afim de viver uma vida de derrota, se você está afim de viver uma vida de humilhação, se você quer viver um casamento sem sabor, tudo bem. É um direito que você tem. Agora você pode lidar com Deus, e isso a igreja tem ensinado. E isso você ouve palavras aqui, que nós não viemos aqui para viver uma vida de derrota. Nós não viemos aqui para viver uma vida de humilhação. Nós viemos aqui para ser em Cristo mais do que... E aí? Por que eu não venço? Por que as coisas não acontecem? Pare para pensar. Porque muitas vezes nós decidimos por aquilo que é errado. Porque nós temos, muitas vezes, o posicionamento de nos omitir. É só isso. Não tem mágica. É isso que eu quero que você entenda. Sabe? Por isso que a Bíblia nos ensina a ter uma fé correta. E não essa fé destrambelhada. Sabe? Eu vejo gente
que não estuda e quer ser vencedor. Não trabalha e quer vencer. Gasta mais do que ganha e quer prosperar. Não é? Não respeita, não cuida, não faz nada e quer ter um casamento bem sucedido. Aí eu fico olhando, eu fico imaginando Deus olhando tudo isso. E o pessoal vai orar. E na hora da oração eu falo: Senhor, eu preciso vencer. Minha vitória está nas suas mãos. Mas dá licença que eu vou sair daqui para fazer mais umas besteirinhas. Faz tudo errado, cara. O que eu tenho visto é exatamente esses posicionamentos, sabe? E aí eu começo a observar a história das pessoas. Como as pessoas estão se comportando indevidamente diante de uma proposta de um evangelho tão digno, tão decente, sabe? De um evangelho tão sóbrio, tão real. Querido, nós vivemos debaixo de lei de semeadura. Diga uma coisa para mim. Diga: a única voz que o meu futuro escuta é a voz da minha semente. Você pensa que o seu futuro vai escutar suas orações? Não! O seu futuro vai escutar suas ações. Tudo aquilo que o homem semeia, isso também ele. Então nós vemos pessoas. Qual é a minha grande preocupação? É que ao longo desse emaranhado de gente que entra por essas portas, pessoas entram e tiveram suas vidas totalmente transformadas. Entraram aqui com uma vida de derrota, com autoestima lá embaixo, com casamento destruído, desempregadas, não é verdade, sem perspectiva de vida. E hoje tiveram suas vidas totalmente transformadas. Levanta suas mãos quem ao longo desse período tem vivido isso com Jesus. Levanta a mão. Isso. Agora a gente sabe que tem muita gente que entra por essas portas e o que que muda? O que que muda? Nada! 20 anos, a igreja está aqui 19 anos, entrou aqui e até hoje está lutando. Pastor, que luta! O que é, meu filho? Você é crente ou lutador de MMA? Não é possível tanta luta. Não é possível, então perde logo. Não é? Então, é postura, é posicionamento, é isso. Aqui o que nós temos hoje que fazer não é muitas vezes ensinar você, mas é tentar fazer você fazer aquilo que você precisa que seja feito. Tomar uma postura. Você está namorando esse menino, às vezes para a sua vida andar, esse menino tem que sair da sua vida. Ah, pastor, mas eu já estou com 25. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lhe lançarei fora. Ah, pastor, não, querido. Você precisa ter coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. É só isso. Nós estamos aqui para estimular você a sair de sua zona de conforto e agir, sabe? Hoje as pessoas, eu fico imaginando, porque eu converso. Pô, pastor, eu estou aqui há 10 anos, eu estou decepcionado. Fulano passou por aqui, já rompeu. Ciclano passou por aqui, já rompeu. Aquele ali tem um ministério. Aquela outra já foi isso. A outra já casou. O menino da outra já está formado. O outro está empregado. Querido, está na hora do milagre parar de acontecer ali e começar a acontecer aqui. Na sua vida, na sua história. Porque Deus não tem panela não, meu filho. Deus não tem panelinha que diz: esse eu vou abençoar, esse aqui não vou não. Deus fica olhando, esperando, vou ver o que ele vai fazer. Você pensa, um macumbeiro vai fazer uma prova para um concurso junto com um crente, certo? O macumbeiro foi lá, matou uma galinha, acendeu umas velhas, estudou pra caramba. O cristão não estudou nada, mas também não matou a galinha. É dizimista, é ofertante, conhece os hinos e tudo da igreja, não é? Não falta um culto, mas estudou não. Fala pra mim na hora da prova quem é que vai passar. Quem é que vai passar? Por que ele vai passar? Sério? Mas Deus não vai dar vitória pro outro não? Não. Por quê? Quem não merece. Hoje eu estou cansado de ver isso. O pessoal não estuda. Na hora da prova põe a mão em cima. Oh, Senhor, estou sentindo a sua presença nesse lugar. Eu estou precisando da sua ajuda. Que o inimigo está furioso. Eu imagino o diabo falando: eu vou até ir embora.
Eu não quero nem ficar perto dessa besta, não, que pode me influenciar. Pare e pense nisso. É ou não é? É isso que eu estou falando. Todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas não tem coragem para fazer. Esse é o grande dilema. Sabe, a igreja tem buscado e trabalhado ao longo de toda essa história para dar a vocês o caminho da vitória, a obediência a Deus, o compromisso com Deus. Vem nos ensinando a nos afastar do pecado, a tomar decisões que viabilizam e que demonstram que Deus é conosco, que nós precisamos dessa recompensa. Isso é muito importante, sabe? Nós vamos obedecendo e vamos recebendo da obediência os frutos. É assim que as coisas acontecem, sabe? Nós vamos obedecendo e Deus, como um Pai generoso, vai demonstrando que a obediência vai trazendo benefícios. E nós vamos nos posicionando cada vez mais em obediência e obtendo e recebendo de Deus cada vez mais bênçãos. Eu não estou dizendo que em algum momento de nossa trajetória nós vamos enfrentar uma crise, nós vamos enfrentar um caos, mas isso é um acidente de percurso na nossa vida. Nós não podemos ser uma vida de caos, uma vida de derrota, uma vida de humilhação. Não! Nós viemos aqui para sermos vencedores. Hoje eu vejo pessoas que olham para o crente e vê esse crente como derrotado, como coitadinho. Mas, irmão, a igreja não é coitadinha, não. Nós não somos derrotados, não. Nós somos filhos do rei. Nós temos em Cristo o poder para vencer. Então o que está faltando hoje? A sua postura, posicionamento. Você se comportar. Eu aprendi uma coisa nessa vida: se não está dando certo, é só por um motivo. Qual é? Ainda não é o fim. Que no final vai dar tudo certo. Quando as coisas estão muito ruins, o pessoal fala: está muito ruim. Eu digo: é porque ainda não está na hora de terminar. A hora que terminar. Vida de crente é igual filme de Hollywood. No final dá tudo certo. Lembra quando o meteoro vinha explodir a terra? E estava lá horas para ele cair e acabar com tudo, tirar a terra de órbita. Quem estava lá na frente do foguete? Bruce Willis. Bruce Willis estava lá para entrar em cena e destruir. Só que na nossa vida tem alguém à frente, não é Bruce Willis. Na nossa vida está Jesus de Nazaré. Cristo está lá para nos dar a nossa vitória. Agora, você está a fim de vencer? Não. Você falar não. Eu quero que você pense nas coisas que você tem feito. Veja se o que você está fazendo é coisa de vencedor. É só isso que nós temos que pensar. Porque senão, é só o tempo passar um pouquinho e você vai começar a achar que o pastor está pregando mentira. Você vai começar a achar que estão tentando te enrolar. Que você está tanto tempo aqui e as coisas não mudam. Você já ouviu tantas palavras e as coisas não acontecem. A grande preocupação é exatamente essa. Se as coisas começam a serem ditas e você está aqui 1, 2, 5, 7 anos, 10 anos e as coisas não acontecem, a sua mente vai começar a dizer a você: tem alguma coisa de errado. E dificilmente a sua mente vai dizer que o que está errado está em você. Você vai ter que culpar o pastor, você vai ter que culpar a Bíblia, você vai ter que culpar Jesus, você vai ter que culpar Satanás. Você vai ter que achar um culpado para justificar a sua culpa. Porque mediante a derrota, se você ainda se culpa, as coisas ficam muito piores emocionalmente para você. Então a igreja está aqui fazendo 19 anos, vai fazer 20, 25, vai estar aqui até Jesus voltar, mas com uma perspectiva de dizer a você o que a Bíblia manda que seja dito. E a Bíblia não me manda dizer a você que você é um coitadinho. A Bíblia não me manda dizer a você que você tem que viver na escassez, que você tem que viver um casamento ruim, que você tem que criar filhos rebeldes. A Bíblia não me manda dizer isso. A Bíblia me manda dizer que seus filhos são uma bênção. O que a Bíblia manda dizer é que o seu casamento tem que ir até que a morte. Isso.
que no seu lar vai comer o melhor desta terra, que em meio a qualquer crise, seja PT, PSDB, e quem quiser administrar, quem administra, esse dia o cara falou comigo, pastor, vou falar uma coisa para o senhor, agora, com essa eleição agora, depois da eleição, vai vir no Brasil a maior crise dos últimos anos, o que o senhor acha? Eu disse, eu acho que eu não vou participar. Ele falou, mas como assim? Eu falei, eu não vou participar dessa crise não. Ele falou, mas o senhor não tem escolha? Eu falei, eu tenho. Quem administra a minha vida é Jesus. Não é verdade? Daniel estava lá na Babilônia com Nabucodonosor, estava prosperando. O Nabucodonosor se lascou e morreu, entrou o filho dele. Daniel está fazendo o quê? Prosperando. O filho dele morreu, entrou o Ciro lá, o governo medo persa. Onde estava o Dani? Lá em cima. Porque a nossa vida não depende. Eu falei com ele mesmo, não vou participar dessa crise. Ele disse, por quê? Eu falei, porque eu não estou afim. Na minha vida não vai ter crise. Ele falou, você é doido? Eu falei, doido é você que vai aceitar essa crise? Ele falou, você é engraçado? Eu falei, isso é engraçado? Não, Jesus disse que eu vou vencer. Igual esse dia eu estava conversando com um cara, o cara falou que nós temos que ser pobre. Crente tem que ser pobre. Eu falei, não tem não. Ele falou, tem. Que o dinheiro é um mal. Eu falei, para tu. Para mim não tem mal nenhum. Aí eu falei para ele assim, ele falou que tinha que ser pobre. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para tu. Ele falou, fala. Eu falei, o Abraão era pobre? Ele falou, não. Eu falei, o Abraão não era pobre. Eu disse, não, é. Eu falei, o Isaac era pobre? Ele falou, também não. Eu falei, o Jacó era pobre? Ele falou, também não. O José também foi pobre no Egito? Ele falou, não. Eu falei, e o Jó? Ele falou, também não foi pobre, não. Eu falei, e o Davi? Ele falou, também não foi, não. Eu falei, então, na minha vez eu tenho que me lascar. Que doideira é essa? Por que na minha vez os caras tudo foram prósperos e eu me lasco? Bonito. Então, querido, eu aprendi isso. Eu estou pregando, tem gente que levanta e sai. Sabe o que minha cabeça diz? Tá tão bom que ele foi chamar mais gente. Eu aprendi a pensar assim. Se você observar, é essa postura. É isso que eu quero que você entenda. A Bíblia me ensina e me impulsiona a estimular você ao culto racional e a fazer o que a Bíblia manda que façamos. Em momento nenhum a Bíblia vai dizer para você ter autopiedade, comiseração. Em momento nenhum a Bíblia vai dizer para você se desesperar, porque em todo momento Deus está no controle. São nossas decisões que vão gerar o nosso futuro. É só isso. Então eu queria deixar essa palavra para você. Tome uma postura. Tome um posicionamento.